Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Coloca para mim 1 Crônicas 29, 12. Que diz assim, toda riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga comigo, podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Bom, Davi, como nós já falamos tantas vezes, era um improvável, alguém aos olhos de todos, sem futuro, ninguém dava nada, todos o desprezavam, ninguém enxergava valor em Davi. E Davi ouviu muitos nãos. Se ele fosse depender de palavras de afirmação, incentivo externo, ele jamais seria esse homem que veio a ser, que veio a se tornar. Quando ele diz que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, ele é o exemplo disso. Ele é a prova de que qualquer pessoa que for capaz de conquistar o território da alma, que nada mais é do que vencer os inimigos internos, subjugar pensamentos, sentimentos, vontades, impulsos, desejos, essa pessoa pode ir muito longe, pode se tornar uma pessoa grande e forte como Davi se tornou. As nossas maiores batalhas, as nossas maiores guerras são travadas dentro. E quando nós falamos aqui da conquista de Jebus, Jebus, que veio a ser Jerusalém, era o coração da terra prometida, ficava bem no centro. Então, a conquista de Jebus faz referência a essa conquista da alma. Se nós não vencermos dentro, não vamos vencer fora. Se não formos grandes e fortes internamente,
não seremos grandes e fortes aqui fora. Por mais potencial que uma pessoa tenha, por mais capaz que ela seja, nós temos exemplos e exemplos bíblicos disso. Um grande exemplo é Saul, outro grande exemplo é Sansão. Esses dois nasceram, né, para brilhar, para reinar, foram levantados por Deus. Sansão, gerado no ventre para um propósito grandioso, dotado de uma força fora do comum, tinha tudo, né, para deixar aí uma história, uma biografia poderosa, deixou sua marca na história, realizou feitos notáveis, mas da mesma forma que ele realizou coisas realmente surpreendentes e admiráveis, ele também cedeu a sentimentos miseráveis que alteraram seu destino, né? Sabotaram, ele sabotou a própria vida, ele fracassou porque não conquistou o território da alma. Quando falamos de Sansão, falamos de alguém que o que tinha de força física tinha de fraqueza emocional. Ele era muito fraco e totalmente dominado por seus impulsos, seus desejos, suas vontades, né? O que pensava, o que sentia, fazia, era controlado pela sua alma. Então, quando vemos Sansão sendo subjugado por quem, né, ele foi gerado para subjugar, é lamentável isso. Não era para ser assim, não era para ser essa história, né, de Sansão, alguém que acabou sendo subjugado pelos filisteus, que ele deveria subjugar, né? E tudo porque ele não se liderava, não se dominava, não subjugava os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, esse tem sido o problema de muitas pessoas que têm potencial, que têm condições de ir muito além, que foram dotadas, porque todos nós fomos dotados de dons, talentos, potencial, mas muitas vezes o medo, a covardia, a insegurança, a dependência da imagem e tantos sentimentos miseráveis, né, acabam abafando todo esse potencial, se sobrepondo a todo esse potencial, né, que há na vida da pessoa. Nós podemos ir muito longe, mas não iremos sem antes conquistar o território da alma. Davi, a primeira coisa que ele fez foi conquistar Jebus. A primeira decisão que ele tomou ao assumir o trono da nação de Israel foi marchar contra Jerusalém, que até então era Jebus, habitada pelos jebuseus. E os jebuseus estavam lá, né, fazendo hora extra. Já deviam ter sido expulsos há muito tempo. Lá atrás, quando ainda Josué liderava o povo de Israel, eles deveriam ter sido expulsos, eliminados da terra. E se você vai para Juízes, você vê Deus advertendo o povo
por conta da negligência. Porque graça para possuir, para ocupar toda a terra, desapossar, né, os habitantes, eles tinham, mas muitos negligenciaram. E os jebuseus foram, né, foi o povo da resistência. Foi o povo que foi resistindo, e o diabo é assim, ele vai ganhando força, à medida que ele não sofre, né, nenhum tipo de ataque, ele não é resistido, ele vai avançando, ele vai ganhando força. E é muito forte aqui, ó, a postura, né, do Davi, que quando ouviu dos jebuseus, você não entrará aqui, eles já tinham dito isso a outros, que tentaram e não conseguiram. Eles estavam seguros de que ninguém seria capaz de expulsá-los, desapossá-los daquele território. Olha a segurança, você não entrará aqui. Em Samuel ainda fala, dá o detalhe de que eles, né, ironizaram, zombaram de Davi, dizendo que até os cegos e os aleijados conseguiam se defender do Davi. Então, eles tinham muita segurança, porque foram ficando. Saul reinou por 40 anos e não lidou com os jebuseus, não conquistou, né, esse território que devia ser conquistado, na verdade, bem antes do Saul, mas foi negligenciado pelo povo após a conquista desse território. E os jebuseus foram ficando e ganhando confiança, né? Outros tentaram e não conseguiram. Saul, a Bíblia não menciona, né, que tentou conquistar esse território, porque é assim, quando uma pessoa não vence algo, ela acaba sendo referência, né, para muitos, de algo que não dá, não é possível, não tem como vencer. Né? Quantas pessoas que, ao invés de se agarrarem a Deus, a palavra de Deus, ao que Deus fala, se prendem muitas vezes a referências negativas. Eu lembro de uma pessoa que estava com câncer e ela começou, né, a se entregar e a temer a morte e se convencer que esse seria o fim dela, porque ela começou a olhar, né, e lembrar de tantas pessoas que ela conhecia, que ela havia conhecido, que teve o mesmo problema, a mesma enfermidade, e acabou sendo, né, levada. Né? A pessoa não resistiu. Né? Então ela olhava para essas pessoas e, ao invés de crer naquilo que a palavra diz, que tudo tem jeito, tudo é possível, né? Todas as enfermidades, doenças já foram levadas por ele. Não, ela começou a acreditar que teria o mesmo fim. E mesmo eu dizendo para ela, olha, você está me citando pessoas que morreram por conta dessa doença, mas eu posso te apresentar pessoas, como na época eu ainda apresentei uma pessoa que tinha tido 3, 4 cânceres e resistiu, né, venceu, superou, né, e eu pude dizer para ela, você está se espelhando em gente que não venceu. Mas tem quem venceu, tem quem foi capaz, pela fé, de vencer. Então se inspira
nessas pessoas, olha para essas pessoas. Mas muita gente é assim, se alguém não venceu, então não tem como vencer. Se alguém não foi capaz, então eu também não sou capaz. Davi não pensava assim. Davi podia olhar para os jebuseus, para aquele território, né, e pensar. Outros tentaram expulsar os jebuseus, não conseguiram. Saul nem tentou, então, quer saber, eu nem vou me atrever. Mas não era essa a mentalidade do Davi. Ele pensava diferente, né? O que ninguém pôde, eu posso. Né? Você vê que ele aprendeu a não depender de opinião, de incentivo, porque tudo que ele sempre ouviu foi não, você não tem condições, você não é capaz. Logo no comecinho, num dos salmos, dos primeiros salmos, você encontra inclusive Davi dizendo, né? São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Eu acabei não puxando aqui, mas acho que é Salmo 2 ou 3, ele usa essa expressão, né? Que muitos diziam a respeito dele, 3:1. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Era o que ele sempre ouvia, era o que ele estava acostumado a ouvir. Não tem jeito, não vai acontecer, você não é capaz, você não tem condições, você não pode, Deus não vai te livrar, né? Então, Davi tinha tudo para, diante de uma situação como essa, se intimidar, né? Mas as experiências anteriores, né, foi dando a ele confiança, segurança. Ele aprendeu a confiar em Deus, olhar para Deus, ignorar e calar todas as vozes contrárias. E à medida que ele ia enfrentando e vencendo, né, a sua confiança ia aumentando, a sua fé ia se tornando uma fé mais robusta, forte, inabalável. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com situações resistentes, como os jebuseus, que estão lá há muito tempo, né? Que até então ninguém conseguiu expulsar, resistir, mas está aqui, ficaram lá até encontrar alguém mais valente, até encontrar alguém mais determinado. Os jebuseus estavam determinados a ficar em Jebus, mas Davi estava mais determinado a expulsá-los e conquistar aquele território, como conquistou, e a partir de então passou a ser chamado Cidade de Davi, Jerusalém, Cidade de Davi, Fortaleza de Sião. Então pega isso para a sua vida. O que ninguém foi capaz, o que outros não conseguiram, você pode, você é capaz. Às vezes nós vemos uma família, aquele mesmo padrão se perpetuando, né? Os pais foram imorais, amargos, vitimistas. Você olha, você vê aquele padrão, todos tiveram os mesmos problemas, os mesmos vícios emocionais. Só que você pode romper, você pode ser um Davi, que vai se levantar com ousadia, com determinação, e colocar fim em situações que estão aí há muito tempo, num padrão que está aí há muito tempo, né? Os jebuseus representam aqueles inimigos, né, internos, aquelas batalhas que nós travamos dentro, porque Jebus ficava no centro, no coração da terra de Canaã.
Então, há jebuseus que precisam ser subjugados. Outro dia nós falamos da amargura. Quantas pessoas que ainda, por conta de uma raiz de amargura, não têm podido viver tudo aquilo que Deus tem, porque os amargurados se privam do favor de Deus. O Senhor ainda alerta, cuidado, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote. Por quê? Porque além da pessoa ela se privar, né, além dela perturbar a própria vida, a vida de muitos, ela se priva da glória de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Então tem gente que precisa travar essa guerra interna, vencer a amargura, vencer, né, os sentimentos que estão aí, ainda dominando, tendo poder, subjugando. Você tem poder para dominar. O Senhor diz que nós reinaríamos, e reinar significa tempo em poder, tempo de poder. E o Senhor diz que nós vamos reinar em vida. Então, durante toda a sua vida, você tem poder para dominar, subjugar e não ser subjugado. Não ser subjugado. Naquele dia, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Todos queriam esse posto, queriam esta posição. Joabe não era o único que almejava, né, subir de nível. Havia outros que desejavam, mas a oportunidade foi dada a todos. E o primeiro a atacar os jebuseus foi Joabe, que ele não só desejava, não só queria, mas estava disposto a pagar o preço. Estava empenhado em conseguir aquilo que ele desejava. E aí está também, né, o que diferencia os vencedores dos frustrados, né? Os realizadores dos frustrados. Tem gente que passa a vida desejando, sonhando, mas quando tem oportunidade de arriscar, dar um passo de fé, quando tem a oportunidade de enfrentar, lutar por aquilo que tanto diz querer, não age, não ousa, não arrisca. Nós ouvimos ainda no encerramento que você correr risco, arriscar, leva você a expandir seus territórios. Então tem gente que quer mais, mas não ousa, não arrisca. Tem gente que quer mais, só que se intimida. Davi não se intimidou. Davi calou, ignorou as vozes que diziam: aqui você não entra, você não pode, você não é capaz. Era desafiador aqui atacar os jebuseus. Estamos falando de um povo que resistiu por muito tempo, que vivia numa fortaleza, né? Mas você vê que quando uma pessoa ela quer muito uma coisa, ela não foca os obstáculos, as dificuldades, né? Ela enfrenta, ela ousa. O Joabe, ele não ficou ali, né, racionalizando. Quando a oportunidade, o portal se abriu, ele foi. O primeiro a atacar vai conquistar, vai ser o comandante do exército. O Joabe foi o primeiro. E por isso, diz a Bíblia, por isso, não por favoritismo, não porque ele tinha mais vantagem, não. Porque esse é um problema também que muita gente tem, né? Acredita que
o sucesso dos outros é sorte, é favoritismo. Se alguém está avançando, se alguém está despontando, é porque ele teve mais oportunidades, ele teve mais chances na vida, ele foi mais ajudado, né? Quando na verdade não. Quando na verdade, os que estão se sobressaindo são aqueles que estão arriscando, sacrificando, dando condições a Deus, andando uma milha a mais, fazendo o que outros não fizeram. Outros também queriam esse posto, mas não fizeram o que Joabe fez. Então não basta querer, sonhar, desejar. Nós já ouvimos aqui, Deus não responde. Deus não responde sonho, desejo, Ele responde fé. Fé expressada com obras, com atitudes ousadas, corajosas. Então nós temos aqui um Davi que ouviu: aqui você não entra, mas já estava acostumado a ouvir nãos, como ele mesmo disse no Salmo, são muitos que falam isso a meu respeito. Você não pode, Deus não vai te salvar, Deus não é com você. Ele passou a vida ouvindo isso. E ele aprendeu a não depender de nenhuma motivação externa. Davi, em nenhum momento, por pior que fosse o momento, nós não vemos ele se portar como uma vítima, nós não vemos ele demonstrando fraqueza, fragilidade, mesmo quando estava lá vivendo um momento difícil, mais sensível emocionalmente, você encontra ele, né, falando com a sua alma, dizendo: por que está aflito a minha alma? Como quem diz: você não vai ficar aí prostrado, Davi, você não vai ficar aí lambendo feridas. Por que você está aflito aí, com medo, intimidado? Põe a tua esperança em Deus, levante-se, né? E isso agrada a Deus, isso move Deus em nosso favor. Você não vai encontrar uma pessoa amarga, sensível, sabe? Uma pessoa que se porta como vítima, que vive alimentando em si mesmo a autopiedade, sabe aquela coisa: para mim é mais difícil, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu sou sozinho, ninguém me entende. Você não vai encontrar esse tipo de gente realizada, vitoriosa, bem-sucedida. Você não vai encontrar essas pessoas vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para elas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga o fraco, eu sou forte. Ontem ainda eu lia aquele texto de Coríntios que fala: em tudo somos atribulados, pressionados de todos os lados, mas não destruídos. Então, muitas coisas acontecem. Davi passou por muitas coisas, muitos momentos difíceis. Assim como José também viveu muitos momentos amargos, difíceis, mas não se amargou. Não permitiu que amargura, tristeza, desânimo, desilusão tomasse conta do seu coração. Esses homens só foram longe aqui fora porque eram grandes por dentro, porque decidiram ser maiores por dentro. E essa é uma decisão que nós temos que tomar. Eu vou ser maior por dentro que por fora. Eu não vou me render a sentimentos, pensamentos miseráveis que me puxam para baixo. Eu não vou ficar prostrado, caído, lambendo feridas, tendo pena, tendo dó de mim mesmo. Você já ouviu que não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter pena e poder. Não dá para ser uma pessoa que vive na autopiedade e ao mesmo tempo ser uma pessoa poderosa, vitoriosa. Nós temos que decidir: ou seremos pessoas poderosas ou vitimistas.
Ou seremos pessoas poderosas, ou vamos viver amargos, pensando que para o outro foi mais fácil, para o outro, né? O outro só pôde chegar lá, só pôde vencer, porque ele teve o que eu não tive, ele teve mais oportunidade, ele teve ajuda, foi mais fácil. E é uma mentira que muitos contam para si mesmo, para justificar o seu fracasso. Não faça isso, né? Não aceite esses argumentos sem fundamento, entendeu? O outro venceu porque ele teve mais, foi mais ajudado, teve mais oportunidade. Não. Davi, José, Daniel, tantos outros, Jefité, todos esses mostram para nós que quando uma pessoa decide vencer, conquistar a sua Jebus, vencer internamente, subjugar a sua alma, não tem limite. Não tem limite para o que essa pessoa pode conquistar e realizar em Deus. Então, a primeira coisa que Davi fez foi atacar Jebus, foi conquistar aquele território que era o coração da terra. Então Deus quer que você entenda isso, ataque Jebus, conquiste a sua alma, subjugue os jebuseus à sua vida. Talvez esses jebuseus, atende por nome de amargura, depressão, vitimismo, mágoa, ódio. Esses sentimentos precisam ser subjugados. Talvez, eu já encontrei pessoas que venceram vícios, que abandonaram o alcoolismo, que abandonaram a prostituição, mas ainda mantinham, os jebuseus. Os jebuseus ainda mantinham controle, mantinham o seu domínio. Ainda havia lá um sentimento, uma barreira, um sentimento miserável, travando, amarrando, ocupando aquele território, aquele coração. Então é momento de nós nos levantarmos e subjugarmos. É medo, é insegurança, é complexo, é sentimento de inferioridade, Você ainda aceita quando o diabo diz que você não pode, não é capaz, não merece, não é digno? Você ainda tem uma visão distorcida, equivocada de si mesmo? Você ainda se vê através dos olhos dos seus pais ou de alguém? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Como você olha para você mesmo? Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê fracassados, derrotados. Ele nos vê mais que vencedores. Ele nos enxerga poderosos, porque nós fomos feitos assim. Originalmente, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Eu sempre lembro que o Gideão se via como menor. Ele pertencia à família mais pobre e a visão que ele tinha dele mesmo é que ele era o menor, ou seja, o mais insignificante, o mais incapaz. Mas Deus vem e fala: poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele não tinha essa visão, esse olhar para ele mesmo, mas era como Deus via. Então nós temos que conquistar o território da alma, que é a nossa identidade. Você precisa de uma autoimagem revelada,
da identidade de Cristo, se ver como Deus te vê. Porque haverá muitos jebuseus na sua vida para dizer que você não pode, não é capaz. Muitos não estão além aqui fora, porque ainda não foram além internamente. Não estão expandindo o seu território, porque a mente não expandiu. Ainda há fortalezas, ainda há bloqueios, ainda há ocupação aqui, no coração, na mente, por jebuseus. Vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. O Senhor nos muniu de armas poderosas para a destruição de fortalezas, que são pensamentos, crenças, sentimentos, que estão lá como verdadeiras fortalezas, aparentemente impossíveis de transpor, de ruir. Mas nós temos que lembrar que Jericó também, humanamente falando, era impossível de ruir. E pela fé ruiu. Pela fé na palavra, seguindo a direção dada por Deus, inexplicavelmente, aquela fortaleza ruiu. Tudo que Josué teve que fazer foi seguir a direção dada por Deus. Crer no que o Senhor falou e obedecer. Começa a rodear essa cidade. Durante 6 dias, deu uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E após a última volta, deu brado de vitória e essa fortaleza vai cair. Josué fez. Tem lógica isso? Não. Como? Apenas rodeando muralhas, de 9 metros de altura, 6 de espessura, vão ruir. Não tinha lógica. E não foram as voltas, foi a obediência à palavra, foi o crer na palavra. Então, quando você crê na palavra, obedece a palavra, declara a palavra, essas fortalezas vão sendo demolidas. O que não pode acontecer é a pessoa ouvir a palavra e não crer nela, não misturar com a fé. Às vezes a pessoa está ouvindo todos os dias aqui, que Deus a ama, que tem jeito, que é possível, que vai acontecer. Às vezes a pessoa está ouvindo diariamente palavras que impulsionam ela, que garantem a ela vitória, mudança, que ela pode ir além, mas ela ainda fica com aquilo que ouviu uma vida inteira, dos pais, de pessoas, das circunstâncias. Ela fica presa. Tem gente que ainda está aprisionado a pensamentos e argumentos e raciocínios aqui, falaciosos, mentirosos, mentiras que foram contadas. Você precisa ouvir o que sai do altar, ouvir a palavra, crer nela e declará-la. Falar a língua de Deus e não mais a língua do diabo. E lembrar
uma das coisas que a bispa falou nesse encerramento é que nós estamos em um novo tempo, uma nova estação. Não fale mais a língua da antiga estação. Nós estamos em um novo tempo, então não cabe mais aquela linguagem negativa, incrédula. Não cabe mais um comportamento volúvel, instável. Nós temos falado que a longanimidade de Deus para algumas coisas já terminou. Ou seja, não haverá mais o mesmo nível de tolerância. Por quê? Porque Deus já deu bastante para muita gente. Tem já ouvido o suficiente para pensar diferente, falar diferente, agir diferente. Ele já recebeu instrução suficiente para se portar de forma madura, equilibrada, para não ser aquela pessoa que tudo afeta, tudo ofende, tudo fere, tudo magoa. Tem gente que já recebeu o suficiente para assumir uma postura firme, madura, estável, consistente. E se a pessoa se recusa a assumir essa postura e continua, sendo o odre velho, o vinho novo está sendo derramado. O vinho novo está sendo derramado. Mas se eu permaneço sendo odre velho, eu não vou reter, não vai ficar, eu não vou desfrutar, eu não vou suportar essas coisas novas, grandes, que o Senhor tem preparado para o seu povo. Então é hora de romper. Davi disse: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que decida ser grande e forte internamente. Se você tomar essa decisão, porque é uma questão de decisão, porque a graça nós temos, está disponível. Eu sempre lembro que se Deus disse para Caim que ele podia dominar o pecado que estava à porta, ou seja, ele podia levar aquele pensamento cativo, subjugar aquela ideia, aquele pensamento de fazer mal ao seu irmão, e ele não o fez, mas ouviu de Deus que era possível, que era tarefa dele, ele podia ter feito a escolha de levar cativo, prender aquele pensamento e não ser preso, dominado por ele. Muito mais nós, muito mais eu e você que estamos nesse tempo da graça, a dispensação da graça, onde temos aí o auxílio, a ajuda do Espírito Santo. Então você pode subjugar todo e qualquer pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você pode, através da palavra, através da oração, derrubar essas fortalezas que estão aí, essas crenças limitantes. Você pode subjugar esses jebuseus que estão aí talvez há muito tempo, ocupando o seu coração, ocupando o território que deve ser ocupado por Deus. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, faça como Davi, tome a decisão de ocupar esse território que ainda está ocupado por jebuseus, por sentimentos, por pensamentos que estão impedindo você de ter uma expansão, um crescimento. Depois que Davi conquistou Jebus e também trouxe a arca para Jerusalém, ele pôde ver um favor, uma graça, um favor sobre a vida dele que o fez crescer ainda mais.
né? Ele já vinha se destacando, tendo vitórias, conquistas, reconhecimento, mas foi depois que ele conquistou Jebus, trouxe a arca para Jerusalém, que ele pôde ver, por exemplo, Deus despertando o coração do rei Hirão, o rei de Tiro, né, Hirão, para construir um palácio para ele, para financiar e construir um palácio para ele, né? E ali a Bíblia diz que ele teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei, porque ele viu a ação de Deus, ele viu o favor de Deus sobre a vida dele, ele viu, né, o Senhor favorecendo. Então, eu tenho certeza que se essas decisões forem tomadas, que decisão? A decisão de conquistar a sua Jebus, de desapossar os jebuseus, que são sentimentos, pensamentos, uma forma de pensar, um padrão que não funciona. Se você romper com isso, romper internamente, você vai ter uma expansão aqui fora. Você cresce dentro, você cresce fora. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, mas primeiro ela tem que se tornar grande e forte dentro. E isso depende mais de Deus, mais de você do que de Deus. Entendeu? A decisão de romper aqui dentro. Você pode orar, você pode pedir ajuda do Senhor, mas depende mais de uma ação sua do que uma ação de Deus. Porque Deus disse para Caim, Caim, o pecado está à porta, ele quer te conquistar, mas você deve dominá-lo. Então, você tem que dominar. Você tem que enfrentar. Você. Tem coisas que dependem mais de você do que de Deus. Então, você domina, você rompe internamente e Deus te leva para níveis mais altos. Deus desperta corações, levanta reis para favorecer, né? Deus faz você expandir o seu território aqui fora, se você expande dentro primeiro. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito nas mãos, coloque no seu coração, liga o seu pensamento no Senhor. Quais são os jebuseus da sua vida? Quais são os jebuseus que você tem que expulsar, tem que desapossar? É hora de você decidir tomar posse desse território há muito tempo ocupado por um sentimento que vem travando a sua vida, que vem te excluindo do favor, da graça de Deus. O que representa os jebuseus na sua vida? É uma mágoa? É um ódio? É uma inveja? É um ciúmes? Qual é a fortaleza que precisa ser demolida? Lança a mão das armas poderosas em Deus. Deus te deu armas poderosas. Destrua essas fortalezas. Joga por terra, né, o que o diabo construiu na sua mente por anos. Muda essa mentalidade. Muda essa forma de pensar. Quantos que carregam vitimismo, autopiedade, que faz a pessoa acreditar numa mentira, num engano. Todo vitimista, ele acredita que para os outros é mais fácil. E por pensar assim, ele não coloca toda a força dele para vencer. Ele não faz tudo o que está ao seu alcance.
Porque ele pensa que não depende, não tem a ver com ele, não depende dele, não é algo, né, que ele pode fazer. É que o outro teve mais oportunidade. Não. Em nome de Jesus, se livre do vitimismo, se livre da autopiedade, se livre de complexos, de inferioridade, de incapacidade. Se livre da necessidade de aprovação, de incentivo. Muitas vezes você não vai ter ninguém dizendo, vai, Deus é contigo. Apenas dizendo, Deus não vai te salvar, Deus não vai ser com você. Davi ouviu muito mais pessoas dizendo que Deus não era com ele, que ele não tinha condições de vencer, do que gente dizendo, você pode, você é capaz. Então, em nome de Jesus, agarre-se ao que o Senhor fala com você. Agarre-se ao que está escrito, agarre-se à palavra. Creia na palavra. Sim, você pode conquistar o que ninguém conquistou. Sim, você pode fazer o que ninguém fez. Em nome de Jesus. Conquiste essa Jebus, conquiste esse território. Talvez todos na sua família foram, dominados por um padrão, por um vício, por um comportamento. Você pode romper com isso. Você pode quebrar esse padrão, você pode romper com esse estilo de vida, essa maneira de pensar, de ser. Você pode ser diferente, você pode ser melhor. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora, pedindo ao Senhor meu Deus, que fale profundamente aos corações, e que desperte, meu Deus, em cada um aqui o guerreiro que há dentro de cada um de nós. Meu Deus, há um guerreiro, há um rei dentro de nós. Mas muitas vezes, meu Deus, esse guerreiro, esse rei está, meu Deus, adormecido, meu Deus, em função de tantas vozes contrárias, de meu Deus, tantas fortalezas que foram construídas ao longo da nossa criação. Talvez ela ouviu tanto, meu Pai, que ela jamais seria alguém, jamais teria isso, viveria aquilo. Talvez, meu Deus, ela cresceu sendo rejeitada, ela cresceu, meu Deus, ouvindo palavras desse tipo, meu Deus, que ela não pode, que ela não é capaz. Isso foi entrando como uma verdade, meu Deus. Isso foi, meu Deus, se enraizando dentro dela. Mas eu oro para que o Senhor ajude ela agora a arrancar essas raízes, meu Deus. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se livrar da incredulidade, do negativismo, do pessimismo, da autopiedade, meu Deus, do orgulho. Eu não sei, Senhor, o que mantém ela presa, escrava, subjugada. Mas eu peço agora, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, ajuda ela se levantar, se libertar, em nome de Jesus, deixar entrar a verdade, meu Pai, o que o Senhor diz, e o Senhor está dizendo a ela, que ela pode ser grande e forte. O Senhor está dizendo a ela, meu Deus, que o Senhor a vê como alguém poderoso, poderosa, como um poderoso guerreiro. O Senhor não olha para nós como derrotados, mas como mais que vencedores, como pessoas vitoriosas, porque é isso que nós somos em Cristo. Senhor, eu peço, muda a visão, a imagem que ela tem dela mesma na mente dela, que ela passe a olhar para si mesma, meu Deus, com o olhar do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que ela olhe para si mesma, meu Pai, como o Senhor a vê, como alguém especial, como alguém, meu Deus, que o Senhor ama, que o Senhor gerou para um propósito grandioso.
como alguém que o Senhor chamou para a sua glória. O Senhor nos chamou para a sua própria glória, diz a sua palavra. Não foi para vivermos uma vida comum, miserável. Não, Senhor. Eu oro para que o Senhor desperte guerreiros, desperte reis. Ajuda essa pessoa, meu Deus, começar a viver, agir, pensar, falar como um rei, agora, aonde ela está, meu Deus, nas circunstâncias que ela se encontra, meu Pai, porque é dessa maneira que vamos dar condições para o Senhor nos levar para mais. Em nome de Jesus, que ela cale todas as vozes contrárias negativas, que ela ignore, meu Deus, como Davi não tomou conhecimento daquilo que os jebuseus disseram. Ele ignorou, meu Deus, ele entrou e conquistou. Que ela faça o mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que saia daqui um povo forte, um povo destemido, um povo seguro, um povo que tem identidade no Senhor, meu Pai, um povo, meu Deus, que não se nivela por baixo, que não aceita menos, meu Deus, um povo, meu Pai, que acredita na vida plena, abundante, conquistada pelo Senhor, um povo, meu Deus, que acredita nos seus sonhos. Eu oro pelos sonhos que foram projetados para esse ano. Eu peço, materializa, meu Pai, cada projeto, cada sonho, meu Deus. Que um espírito agora de coragem, de ousadia, tome a vida dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa, como Joabe, meu Pai, conquistar o que tanto sonha. Não passar uma vida sonhando, desejando, esperando que do nada aconteça. Não, meu Pai, que ela avance, meu Deus, contra os inimigos e conquiste o que é dela. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um nesse momento, meu Deus. Eu tomo posse de um povo forte, um povo que se vê como rei, um povo que acredita que foi, meu Deus, chamado para reinar com o Senhor e reinar durante toda a sua existência, porque é isso que o Senhor diz, que nós reinaríamos em vida. Eu declaro aqui, Senhor, pessoas reinando em vida, pessoas vivendo, meu Deus, uma vida gloriosa, poderosa, em nome do Senhor Jesus, e que nada mais tem o poder de impedi-la de viver essa vida, de tomar posse do que é dela. Em nome de Jesus, eu declaro cura emocional, sentimental, libertação, Senhor, de tudo aquilo que representa um jebuseu na vida dela, que ela seja livre, que ela seja liberta, meu Deus, que ela rompa com esses inimigos, meu Pai, em nome de Jesus, que hoje mesmo, se ela precisa, meu Deus, quebrar uma barreira, se ela precisa, Senhor, lidar com algo, que ela lide, que ela enfrente, meu Deus, mas que ela sofra essa libertação, que ela ocupe cada território da vida dela, que não fique, meu Deus, um pedacinho sequer em posse do diabo, em posse do inimigo. É o que eu peço, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, Senhor, e eu agradeço por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer nas nossas vidas, na vida do teu povo. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Nós precisamos de